Graça e paz, irmãos, amém? Nós vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Com esse cenário meio diferente, né? Um clique para mudar é o tema do nosso mês esse ano. E que a gente possa, durante esse período, continuar sempre adorando e exaltando o nome do Senhor. Mudando as nossas vidas, né? Mudando nossos comportamentos, nossos relacionamentos, a nossa vida espiritual com Deus, para algo que Ele realmente queira que a gente viva. A gente vai começar o nosso culto cantando uma nova história do Fernandinho. Essa música fala de Abraão, de quando Deus um dia virou para ele e falou assim: eu preciso que você saia do lugar onde você está e vá para um lugar novo. E porque Abraão obedeceu a Deus, Deus o abençoou e abençoou a sua geração. E que você também, ao cantar essa música, uma nova história, possa sentir exatamente isso que Abraão sentiu no dia. Possa querer mudar a sua história para algo novo e conforme a vontade de Deus. Amém? Vamos cantar. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua presença, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque grande é o Senhor e muitíssimo digno de ser louvado e de ser adorado, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar em Tua presença, Pai. Pai, nos ajude, ó Pai, a render um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, ó Pai. E que todos os dias, ó Pai, a gente possa querer viver uma nova história diante do Senhor, ó Pai. Pai, nos ajude a viver o melhor dessa vida, ó Pai. É assim que eu oro, agradecido por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes. Deus abençoe você que está em casa. Que nós possamos caminhar juntos na reflexão que Deus propôs para nós nessa noite. Como o CH já havia falado, esse mês é um mês de jovens na Igreja Batista e nós temos como divisa o texto de Romanos 12:2, que fala sobre a necessidade de transformação da nossa mente. E a reflexão dessa noite, ela tenta trazer à nossa memória alguns pontos que são bastante importantes quando a gente fala de renovação, de transformação das nossas mentes, de não nos amoldarmos às situações que já ocorreram. E o título dessa reflexão é A Improvável Obra de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui no templo, no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 11 a 14. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 11 a 14. O Evangelho de João é o quarto evangelho que nós temos na Bíblia Sagrada, logo após o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versos 11 a 14, que diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse texto que foi lido agora. E te peço, Senhor Deus, que o Senhor perdoe as minhas falhas, perdoe os meus pecados e fale a esse povo, a essa geração que está ouvindo essa reflexão, fale o Senhor a cada coração, Pai. Nós te louvamos agradecidos por tudo e pedimos que o Senhor esteja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O texto lido no Evangelho de João, ele fala especificamente de Jesus Cristo e de como foi a sua vinda e qual foi a essência da sua missão. O título desta reflexão, ele está ligado diretamente ao verso 11, pois Deus que havia escolhido o povo hebreu para que este viesse, deste povo viesse o Messias e realizasse a sua obra. No entanto, quando este Messias veio, ele não foi recebido por aqueles que tinham sido escolhidos como povo para que esse Messias viesse através deles. Quando o Messias veio, os judeus eles não se apropriaram da missão de Jesus, eles não viram em Jesus uma obra provável. E assim, a obra que Cristo fez para o judeu, ela é vista como uma obra improvável. E até hoje, o judaísmo não aceita a Jesus, chegando inclusive a vê-lo como um rebelde. Eu digo isso porque, se
Se vocês pegarem as descrições da vida de Jesus, feita por Flávio Josefo, que foi um importante historiador do século I, ele descreve Jesus dessa forma. Flávio Josefo, ele foi um historiador hebreu. Ele conta a história do século I da perspectiva judaica, de como os judeus viram quem Jesus foi e representou. E nós vemos então que Jesus ele foi visto dessa forma. Como o próprio texto do Evangelho diz, ele veio para aqueles que eram seus, mas aqueles que eram seus não receberam. Ele deu àquele que cresce no nome dele o poder de ser chamado Filho de Deus. Como o mês dos jovens, nós temos nossa divisa que fala desta renovação de entendimento. A reflexão ela tem esse objetivo, a reflexão dessa noite ela tem esse objetivo, de olharmos para essa obra de Jesus e compará-la com a nossa vida atualmente. O questionamento que eu gostaria de fazer a você que está em casa e você que está sentado aqui nesse templo é: por que Jesus não foi recebido por aqueles que eram seus? E, portanto, por que a sua obra foi vista como uma obra improvável para eles? O que havia de errado no coração daqueles que eram chamados de povo de Deus, mas não olharam para Jesus e viram nesse Jesus o Messias? Eu ressaltei aqui alguns pontos. E o primeiro ponto é: o foco do judeu, ele estava incorreto. Porque os judeus pensavam ser donos de Deus. Os judeus pensavam que possuíam Deus, que eram donos do Deus Todo-Poderoso. E sabe, quando você parte dessa perspectiva, e você pode até me perguntar, mas como que alguém pode se sentir dono de Deus? Bom, tudo que Jesus fazia era improvável aos líderes e sacerdotes, mesmo quando Jesus mostrava que agia melhor como judeu do que qualquer outro deles. Isso porque o foco era incorreto. Se você analisar bem o contexto histórico de como o judeu olhava e como o judeu ainda espera o Messias, você vai ver exatamente isso. Esse cerne de como o judeu ele pensa, ou ele pensava, que ele era dono de Deus. Porque o judeu ele liga Deus ao povo e não o contrário. E isso faz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa. Porque quando você se apropria de Deus e você não se faz propriedade de Deus, existe uma diferença muito grande nessas duas formas de visão. E sabe, eles tinham isso. Eles achavam que somente aquilo que fosse hebreu, ou quem fosse hebreu, poderia vir de Deus. E eles pensam assim até hoje. Deus só existe dentro do judaísmo. Deus só existe para o povo hebreu. Se você não for hebreu, se você não tiver tido uma conversão, aquele povo, sabe, consagrado como povo de Deus, você não tem parte com Deus. E sabe, o fato de serem escolhidos como povo de Deus fazia com que os hebreus, nesse sentimento de propriedade, esperassem de Deus algumas coisas. De modo que Deus estava ligado ao povo e nada que fosse hebreu estivesse ligado de fato a Deus. Assim, as esperanças do povo hebreu, elas eram políticas, eram religiosas e não eram ligadas à libertação do pecado. Os hebreus, eles confundiram o sentido de povo escolhido e transformaram isso em aspectos que eram meramente políticos e religiosos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eles esperavam que o Messias viesse para libertar o povo do cativeiro romano. Eles esperavam que o Messias viesse para engrandecer o nome do povo escolhido de Deus, que era o povo hebreu.
E eles ainda assim esperam. E notem que dentro dessa perspectiva fica claro que eles pensam possuir Deus, porque não é o povo hebreu que existe para engrandecer o nome de Deus, mas é o contrário. É o nome de Deus que existe para engrandecer o povo. Vocês conseguem ver, sabe, esse limiar entre eu sou propriedade de Deus e não o contrário? Se eu coloco Deus como minha posse, uma vez eu ouvi isso de um pregador, eu coloco ele dentro de uma caixinha e eu limito Deus àquilo que eu espero que ele faça para mim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você foi chamado à conversão, você que está sentado aqui, se você que está em casa assistindo a um cara convertido, você que foi chamado à conversão, eu não vou estar enganado se eu afirmar isso. Quando você foi convencido a vir até Jesus, a proposta era: Jesus tem um propósito para a sua vida. Jesus tem um propósito para a sua vida. Não é, olha, Jesus vai te dar algo. Não, Jesus vai transformar a sua vida, Jesus vai dar um significado à sua vida. Você será de Jesus porque Jesus fará grandes coisas através de você. Esse foi o convite. Esse é o convite. Mas esse também era o convite para o povo hebreu. E eles ficaram tão ligados. Não, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus que uma hora isso se transformou em Deus é nosso. Já não era mais o povo que era de Deus. Era o Deus que pertencia aos hebreus e aos judeus. Eles se esqueceram de notar que mesmo no Antigo Testamento, Deus não falou somente aos hebreus. Quer um exemplo? Quando os hebreus estavam cativos no Egito, Deus falou aos egípcios. Deus mostrou a sua glória aos egípcios. Deus chamou os egípcios ao arrependimento. Essa é a primeira prova de que Deus não falou somente com os hebreus. Mas tem outras. Quando os hebreus estavam cativos, primeiro na Babilônia, depois na Pérsia, Deus realizou as suas obras no meio daqueles povos. Nabucodonosor, por mais tirano que fosse, foi um imperador babilônico que morreu tendo afirmado: não há outro Deus como o Deus de Israel. O seu filho, antes de morrer, falou a mesma coisa. Não há outro Deus como o Deus de Israel. Porque Deus se revelou aos babilônios, assim como Deus se revelou aos persas. Ah, pastor, mas ainda assim foi uma revelação não direta. Pois bem, se vocês pegarem o livro do profeta Zobadias, vocês verão que ele é destinado aos edomitas. É um livro que está no Antigo Testamento, que está na Torá dos judeus, mas não fala ao povo hebreu, fala ao povo de Edom. Deus se revelou a povos que não eram hebreus, mas os hebreus, eles se apropriaram tanto de Deus, que eles se esqueceram da razão pela qual foram chamados de povo escolhido. Eles eram servos, mas queriam ser servidos. Além disso, Deus deixou muito claro que nunca pertenceu a ninguém. Se você abrir o livro de Salmos, capítulo 24, verso 1, você lerá o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. O livro de Salmos é bem claro ao enfatizar
que ninguém possui Deus. Pelo contrário, dele é tudo o que existe e tudo o que pisa essa terra. O foco errado que o povo judeu tinha ao se apropriar de Deus como dono impediu o povo judeu de ver a obra de Jesus e até mesmo de participar dela como povo escolhido. O judeu não viu a obra de Cristo. Ele tratou ela como uma obra improvável, por se achar dono de Deus. Os judeus achavam que o Messias ele viria para servir ao propósito do povo e não o contrário. E aí eu gostaria de fazer a primeira reflexão nessa noite. Como nós, como cristãos e como igreja, estamos nesse sentido? Qual é a nossa relação com Deus? Somos posse de Deus para servi-lo e adorá-lo? Ou Ele é a nossa posse? Tem muitas igrejas que têm vendido um evangelho onde Deus serve o propósito do homem. Tem muitas pessoas que entram na igreja pensando que Deus vai somente resolver os seus problemas. Deixa eu te falar uma coisa. Quem vende esse evangelho está vendendo o evangelho errado. Porque a palavra que não pode ser vendida e que é dada de graça é um convite no qual Jesus está dizendo: eu vou transformar a sua vida e eu vou dar significado a ela, eu vou dar um propósito para a sua vida. Contra isso não há nada que possa ir contra. Nada pode ir contra essa verdade. O que Jesus espera de você, meu amado, que está em casa, de você que está sentado aqui nesse templo, é isso, que você entenda que a sua vida, ela tem propósito em Cristo Jesus para aquilo que Deus espera. E se você buscar esse reino de justiça e de verdade, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu não estou falando de riqueza. Eu estou falando de algo que é mais poderoso do que riqueza. Libertação, salvação, paz, longanimidade. E tudo aquilo que somente o Senhor pode dar. Ouro e prata, trabalha, meu irmão. Você conquista. Como dizia Pedro, eu não tenho ouro e prata para vos dar. Mas o que eu tenho, eu vos dou. Eu vos dou o Espírito de Jesus Cristo. É para esse propósito que você foi chamado. A segunda coisa, o foco do povo judeu, ele estava incorreto por achar que Deus pertencia à religião. Sabe, eu acho que é intrínseco do ser humano ligar Deus à religião. De alguma forma. É algo que está na natureza, eu acho, que do ser humano. Quando você pensa em Deus, uma das primeiras coisas que você pensa é religião. Eu acho que, para que nós entendamos por que isso acontece, talvez nós precisamos entender algumas coisas que estão ligadas à nossa cultura e à nossa história. Nós precisamos primeiro pensar o que é religião e por que ela existe. A religião, ela, de uma forma bem simples, é um conjunto de dogmas e doutrinas e de coisas que são, ou assuntos que são ligados a Deus, com o objetivo de ligar o homem a Deus. De uma maneira bem simples, meus amados. Religião pode ser definida assim. Mas sabe, cada coisa dentro da religião, ela tem um significado
e um propósito. Eu também sou veterinário. E sabe de uma coisa? O ser humano, estou falando isso porque quando eu estou dando aula de veterinária, eu vejo isso muito nos meus alunos. Eles têm a necessidade de ter um protocolo. Eles não querem, às vezes, entender qual que é a razão das coisas. Tem um colega aqui, que é o professor Silvio, que sabe muito bem do que eu estou falando. Uma das primeiras coisas que se pergunta, olha, qual que é a receita mágica disso para isso? Como se ela existisse. Mas não é assim que funciona. Tudo tem que ter um significado. Tem um propósito. Você precisa conhecer o quê? O significado e o propósito. Então, se você está dentro de uma religião, quer seja qual for, mesmo que sejam denominações dentro de uma religião, no caso do protestantismo, as circunstâncias, sejam elas dogmas, doutrinas, assuntos, elas têm um propósito e elas têm um significado ao qual elas servem. Mas veja só, aquilo que é feito é maior que a essência, que o propósito? Não. O propósito, a razão pela qual nós buscamos algo, é, na verdade, o que nos define. Então, nesse meio caminho cultural e histórico, nós nos perdemos. Quando nós entendemos que Deus está ligado à religião. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus pela religião. Mas nós, às vezes, nos afastamos de Deus por nos ligarmos mais à religião do que ao próprio Deus. O judeu, ele tinha a lei e achava que a lei era a razão de todas as coisas. Assim, sabe, ele pensava que se ele supostamente seguisse a lei, ele seria justo. Mas quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 11 a 13, você vê uma afirmação de Jesus que ela é bastante singular. Jesus estava sendo questionado e os fariseus, eles diziam assim, ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. No texto que nós lemos agora, nós vemos que Jesus ele não anula a lei do sacrifício, mas ele tenta mostrar para aqueles fariseus que o sacrifício ele tinha um propósito. E que o propósito do sacrifício não era menor do que o sacrifício em si. Era o contrário. Ele tenta mostrar que tudo aquilo que o judeu fazia existia por uma razão. E essa razão, esse propósito não estava claro no coração daqueles judeus. Jesus mostra isso, por exemplo, na passagem da mulher adúltera. Ele não valida o adultério, mas ele mostra para aqueles homens que todos são pecadores. Todos são pecadores. Ele não está validando o adultério, pelo contrário, ele fala para ela, vá e não peques mais. Porque o sacrifício dela não existia na expiação de um cordeiro como o judeu pensava. Aquela mulher, nas vistas de Jesus, que conheceu o íntimo dela, ele via o arrependimento que brotava no seu coração. Porque o propósito do sacrifício é o arrependimento. O propósito do sacrifício é o arrependimento.
E o judeu não entendia isso, ele só pensava, bom, se eu pequei, eu vou lá, eu compro um cordeiro, eu compro uma pomba, eu sacrifício no altar e pronto. Ele não entendia que junto com aquele sacrifício precisava existir um coração contrito e arrependido diante de Deus, que reconhecia humildemente que necessitava do perdão de Deus. O sacrifício, ele existe por uma razão, que se chama arrependimento. Jesus mostra claramente isso. Ele ensina que deve haver humildade no coração do homem. Assim, a humildade deve ser tratada como a chave. A lei, ela deveria mostrar para o judeu que ele era incapaz, que nós éramos falhos, que nós deveríamos trazer diante de Deus sempre um coração humilde, um coração que demonstra a necessidade e a extrema necessidade e dependência de Deus. Mas por alguma razão o judeu se tornou soberbo e pensava ser mais justo que qualquer outro povo por causa do que havia dentro da religião. E onde está o nosso coração? E como está o nosso coração? Sabem, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 20, nos versos 25 e 26, tem outra frase de Jesus que demonstra exatamente o que a lei deveria representar para o judeu, mas o judeu não entendeu. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim que será entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, primeiro sirva a todos. O judeu, ele não entendia que a razão da religião era para que eles mostrassem para o povo de toda a terra a glória da misericórdia de Deus. Que eles entendessem que cada sacrifício que eles fizeram no altar antes da vida de Jesus estava dizendo ao mundo: existe um Deus que perdoa, ainda que exista um preço. Porque quando Jesus morre no Calvário e ele paga o maior preço que poderia pagar, ele demonstra exatamente o que significa esse sacrifício. Mas esse sacrifício ainda hoje é um convite ao arrependimento. E sabe, nada do que você fizer vai te tornar justo. Nada. Nem te tornará melhor do que o outro. Nada do que nós fizermos nos torna melhores do que quem está lá fora. Sabe o que te torna justo? Todas as vezes que você lembra do sacrifício de Cristo e humildemente reconhece a sua necessidade, porque você é pecador, e isso te leva ao arrependimento. Porque tudo que nós fazemos precisa ter uma essência. E nada é maior do que essa essência. E a essência está em cada palavra e em cada atitude que Jesus nos deixou. Terceira coisa que eu queria que nós pensássemos hoje
é onde o nosso foco, como cristãos e como igreja, está. O terceiro ponto é só sobre isso. É só uma reflexão. Sabe, você ainda olha para o mundo como o judeu olhava? Você ainda olha para os outros como o judeu olhava? Ou você entendeu essa obra improvável de Jesus? Você sabe o que eu acho mais doloroso no que Jesus fez? É que quando ele vem para a terra, ele não escolhe nenhum sacerdote como discípulo. Ele escolhe publicanos. Ele escolhe pecadores. Ele escolhe gente humilde e trabalhadora. Pescadores, enquanto estavam no seu ofício. Você tem pescado homens enquanto você está no seu ofício? Ou você ainda se comporta como o justo judeu, dono de Deus, dono de toda a justiça do mundo? Todas as vezes que eu olho para a cruz de Cristo, ela ainda me manda a mesma mensagem. Pecador, falho, arrepende. Eu dou perdão, mas eu quero o seu coração. Jesus ainda hoje convida a igreja a pensar dessa maneira, porque às vezes eu tenho a impressão que nós estamos nos comportando como judeus. Estou falando por mim. Eu estou falando por mim. Sabe, nós servimos a Deus ou nós esperamos que Deus sirva os nossos propósitos. Nós fazemos da nossa liturgia maior do que a nossa missão? Nessa pergunta, eu ainda quero que você pense se a igreja ela está aberta para que as pessoas venham e conheçam a Jesus, não para que elas tenham um padrão. Nós estamos servindo a nossa comunidade ou estamos mais focados em manter os nossos dogmas, doutrinas e comportamentos? Sabe, nós esquecemos muito de ler um camarada que se chama Tiago. Novamente estou falando por mim. Para encerrar essa mensagem, eu quero te convidar a ver o que Tiago fala, a ouvir o que Tiago fala. Capítulo 2, versos 17 a 20, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. E olha só o que Tiago fala. Em outras palavras, crer é fácil. Porque ele diz assim, ó: até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem obras é importante? É uma pergunta. Porque a fé sem obras, por si só, ela está morta. Quando eu cheguei aqui no templo, eu li aquela frase:
E ela agora, depois de tudo que nós conversamos, faz muito mais sentido para mim. Transforme o mundo. Haja. Haja. Para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. E para que as pessoas creiam que Cristo vive. Não é só pregar com palavras, nas atitudes e nas obras, e no dia a dia, e em todo o tempo. Porque Deus não pertence a um povo, a um homem ou a uma religião. Como nós lemos no livro de Salmos, do Senhor é a terra, tudo que nela existe e todos que nele habitam. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por este dia. Que a Tua mensagem encontre morada nos nossos corações. E que nós possamos, Pai, refletir sobre como nós temos agido. Sobre quem nós temos sido para o Senhor. Como nós temos nos comportado da maneira como nós lidamos com a nossa relação com o Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar que a nossa vida tem significado quando nós nos colocamos à disposição do Senhor. E que quando nós ouvirmos do Senhor, a quem enviarei, nós possamos dizer, envia a mim, envia a nós. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que palavra abençoada que Deus trouxe para nós. Vamos cantar a música O Tempo, da Oficina G3. E ela fala exatamente sobre isso. O tempo pode passar, mas o amor de Deus para sempre vai permanecer nos nossos corações. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. Oh, teu amor, que um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida decidi eu te encontrar. Nos seus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. Oh,
sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida decidiu te encontrar. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida decidiu te encontrar. Amém. Vamos orar, terminando nosso culto. Obrigado por sua presença aí em casa, participando deste culto da Igreja Batista Jardim Rio Claro. Nossa igreja está situada aqui na cidade de Jataí, no estado de Goiás. E quero convidar você que está aqui conosco nesta noite a retornar no próximo domingo, às 19h30, para continuarmos celebrando ao Senhor. Quero convidar você que está em casa também a no próximo domingo estarmos juntos adorando ao nosso Deus. Quero reforçar a convocação que fiz à igreja por meio do grupo de WhatsApp, já, para a Assembleia Geral da Igreja, no dia 16 deste mês, terceiro domingo agora de agosto, e na ocasião, você que é do grupo de risco, pode participar da Assembleia de modo virtual, através do aplicativo que temos usado aqui em nossa igreja. Você que não é do grupo de risco, contamos com a sua presença aqui no templo para esse momento que será dedicado à recepção de membros e batismo. Então, contamos com a igreja no dia 16, terceiro domingo desse mês, para a nossa Assembleia Geral Ordinária. Quero convidar todos os presentes a se colocarem em pé. Nós vamos terminar orando, agradecendo ao pastor Disseu pela palavra que nos trouxe nessa noite e convidar você para que durante essa semana pense nas mudanças que você precisa fazer. Você que está em casa também, pense nas mudanças que você precisa fazer para que a sua vida seja cada vez mais, a minha vida seja cada vez mais parecida com a vida de Jesus. Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado pelo privilégio que tivemos de estar na tua casa nesta noite mais uma vez, adorando o teu santo nome. Muito obrigado pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração, que ela encontre lugar para frutificar, mudando a nossa mente, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, para que cada dia mais nós busquemos ao Senhor, na sinceridade do nosso coração, em arrependimento de pecados, em mudança de vida, buscando a direção e o governo do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus, que esta semana, naquilo em que estivermos errando, que o Teu Santo Espírito nos incomode, nos corrija, nos ensina e nos ajude a mudar para mais perto daquilo que é a Tua santa vontade. Que a graça do Senhor seja sobre nós, que o Teu amor, ó Deus, nunca se afaste do nosso coração e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sempre conosco, nos sustentando em meio às adversidades desse tempo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma excelente semana na graça e na paz do Senhor Jesus. A você que nos visitou nessa noite, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida.